Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre um post que eu vi nas redes sociais agora na virada do ano. Eu sempre vejo esse post e eu resolvi fazer um vídeo em cima dele, tá? Então, o nome do vídeo é Não é 2026, é você. Ou você muda ou tudo se repete. Tá? Então, eu lembro quando eu li essa frase, eu estava logo no começo da limpeza emocional, uns 4 anos atrás, essa frase, ou você muda ou tudo se repete, ou tudo se repete, me dava um calafrio, aquela sensação de medo de acontecer, putz, vai acontecer aquela situação de novo, sabe? Então, isso que eu ficava, me despertava um medo interno, tá? Então, se você observa ver se você desperta em você essa sensação desconfortável de tudo se repetir na sua vida. Será que aquele problema vai voltar a acontecer? Entende? Esse é o objetivo do vídeo, esclarecer melhor por que que tudo se repete. Vamos lá. Meu nome é Rose, trabalho com terapias, com a ferramenta de limpeza emocional EFT, Emotional Freedom Techniques. É uma ferramenta de limpeza emocional que tem o propósito de limpar, transmutar a palavra certa, mas eu falo limpar, tá? Limpar emoções reprimidas que nós guardamos, que nós armazenamos ao longo do dia e de toda a vida. Então, desde a gestação, nós guardamos, reprimimos emoções negativas diante de situações e pessoas, e a gente vai armazenando. Sabe aquela sensação assim, a situação passou, graças a Deus não vai acontecer mais? Não. A situação está viva no seu inconsciente, é uma energia viva, pulsante, e ela está ali, entende? E a emoção, ela está armazenada no seu corpo, vai tudo para o corpo, tá? É só você fazer um teste. Pega uma situação na sua mente e observa essa cena, uma situação negativa do passado. Olha para ela e vê o que você sente. Ai, Rose, eu não quero nem lembrar, eu sei que é triste. Então, essa sensação que desperta em você é uma emoção que já está reprimida no seu campo. E ela atrai pensamentos negativos, atrai situações negativas e ela atrai atrai emoções semelhantes. Ou seja, elas fazem escolhas. Então, daí você vai escolher só situações alinhadas a essa frequência. Filmes, novelas, é, relacionamentos, conversas, entende? As suas conversas vão estar mais voltadas para a frequência que você tem guardada dentro de você ao longo da sua vida, entende? Sabe o que é frequência? Frequência é a somatória de tudo que você pensa, de tudo que você fala, de tudo que você sente, de toda aquela emoção que você reprime, que você guarda, tudo isso é uma frequência que você está emanando para o universo, certo? E essa somatória é que vai criando situações. Não é criando, atraindo, sintonizando, seja o que for. Você atrai, sintoniza aquela situação para você, entende? Então, se você tem uma situação, muitas situações desagradáveis, você vai sintonizar pessoas reclamonas, alinhadas às questões que você tem armazenado no seu inconsciente. Vai estar tudo, o seu mundo, ele é uma projeção de tudo que está dentro da sua mente, tá? E quando você limpa essas experiências negativas, o transmuta, né? Quando você limpa, você visita a cena, você fala da dor que você sentiu no dia, você toca nos pontos dos meridianos do corpo, do IFT, aqui, esses pontos aqui, e aí você vai falando, escrevendo de tudo que você sentiu de dor, só frases negativas, naquele dia, entende? Aí você vai fazendo 3 rodadas, observa, você vai, no final dessa limpeza, você sentir paz e dar o perdão natural à pessoa que estava dentro da cena e à cena. Ou seja, você purificou a cena, você transmutou. Então, a lembrança que você vai ter da dor, do trauma, do abuso, do assédio, da carência, da traição que você viveu, do abandono que você sentiu do pai ou da mãe, então, das brigas que você teve, de discussões intensas que estão guardadas na sua memória, todas essas experiências, você vai lembrar elas após a limpeza emocional com paz,
porque a energia negativa que estava contida na cena, ela foi transmutada, ela foi purificada, entende? E aí você vai ter mais paz. Aquela energia que estava dentro da situação de dor que você viveu, ela não vai estar mais ativa, ela vai estar curada, você vai estar curando. O seu corpo é o primeiro a receber o benefício. O tempo máximo de limpeza emocional que você pode, que deve, é mais recomendado, né? Você fazer para você com você mesmo, que eu fiz comigo, e mas eu indico você entregar para o terapeuta, 1 hora no máximo, você consegue limpar uma cena. No começo, no começo, quando as emoções estão mais intensas, mais densas. Sabe aquele quartinho fechado, escuro, que está uma bagunça, uma zona, e você vai abrir e não sabe por onde começar? Assim é a sua mente inconsciente. Está cheio de emoções, de lixos, de emoções reprimidas, de dores que não contribuem mais na sua vida, mas que ainda está causando o caos sem você saber, entende? Está causando o caos na sua vida. Essas emoções reprimidas, elas emanam lixo, né? Como diz o Cartolli, um lixo emocional para o planeta, e você causa o caos para você mesmo, você cria o caos para você mesma por causa dessas emoções reprimidas, entende? E a limpeza emocional vai transmutar, vai purificar, você vai ficando mais em paz, o seu corpo mais saudável, mas não é do dia para a noite, é um processo. Dependendo da situação, se for situações de abuso, de assédio, situações mais intensas, eu indico entregar para o terapeuta e você precisa de limpar a cena do dia do acontecido e todas as sequelas que ficaram dessa experiência, tudo que você guardou dessa experiência, outras situações que aconteceram após essa situação de dor, entende? Então, vale lembrar que foi é um compromisso que você tem que ter com você mesma para você continuar essa limpeza. Tem que ter muita paciência, muita persistência, muita determinação. Por quê? Essas emoções negativas, como eu disse, ela atrai pensamentos negativos e elas, por semelhante, ela atrai situações negativas. Então, elas são densas, dependendo da pessoa, são intensas, fazem escolhas. E a hora que ela começa a perceber que ela está se sentindo ameaçada, ou ela começa a se sentir ameaçado, ela vai começar a criar situações para você, pensamentos negativos, para você parar de fazer a limpeza emocional. Não faça mais, vai acontecer tudo de errado, a pessoa vai vir aqui agredir você. Ela traz uma infinidade de pensamentos para te deixar inseguro, para não você não se alinhar com quem você é de verdade, tá? Quem você é de verdade? Você é a consciência infinita. Você é a harmonia, é a alegria, a alegria do ser. Você é o agora, como diz Eckhart Tolle. Você é a alegria, você é a harmonia, você é a abundância, você é a paz. Tudo aquilo de amor todo o amor que existe está dentro de você. Só que existem véus de experiências negativas que você vem guardando ao longo dessa vida e de outras experiências, né, que você já passou. E aí você vai reprimindo, vai para o inconsciente, você demora para acessar esse lugar, esse alinhamento. O Eckhart Tolle, no livro dele, ele diz: a nossa mente é só colocar, estar presente no agora, e você já fica alinhado com tudo, porque você é o agora, entende? Mas a gente faz escolhas na nossa vida baseado nessas experiências que reprimimos. Sabe aquele tudo se repete, situações que você, toda vez, você nunca reparou que tem situações que você vive diariamente, mas aquele problema não sai, não muda? Então, tem raiz desse problema no seu inconsciente, situações que você viveu no passado. Entende? São pequenas situações de dor ou grandes, varia de pessoa para pessoa, que criam situações traumáticas, de dor no agora. É tudo projeção, entende? Então, esse é o propósito da limpeza emocional. Limpar, transmutar emoções que reprimimos ao longo da nossa vida, certo? Então, vamos agora para o tema. Não é 2026, é você, ou você muda, ou tudo se repete. Como eu disse, essa frase me dava um calafrio muito grande de insegurança, não é desgosto, é de desconforto,
a hora que eu vi essa frase, ai meu Deus, será que vai acontecer tudo de novo? Por quê? As experiências estão no nosso inconsciente, é tudo projeção. Tudo que está dentro vai para fora. Então, todas as situações problemáticas que nós vivemos está tudo ali dentro. Como que a gente muda a nossa vida? É purificando, transmutando as emoções negativas que armazenamos, entende? Então, essa frase não é 2026, não adianta ficar só nas superstições, nas simpatias, nos pensamentos positivos, pulando ondinha, entende? Também, e tendo pensamentos negativos, e só num dia do ano, depois acredita que tudo vai mudar, as coisas vão mudar, que a pessoa tem a ilusão que tudo vai mudar. Não. Primeiro, os pensamentos positivos, eles têm que ser sustentados, alicerçados mais a fundo. A nossa real natureza já era para ter os pensamentos positivos. Nós, por natureza, já éramos para ter os pensamentos positivos. É da nossa natureza ter os pensamentos positivos. Mas por que que a gente não tem? Por causa dessas experiências negativas, entende? Os pensamentos positivos, ele é após os pensamentos, ele vem as nossas ações. Então, a gente, por natureza, a gente deveria já usufruir desses pensamentos positivos, que é a nossa verdade absoluta, que é a harmonia, a paz, a alegria, mas a gente não consegue, porque a gente está sendo manipulado por essas emoções, pelo ego, tá? Que é alimentado por essas emoções que nós reprimimos. Então, cria situações diárias negativas, a gente reprime essas emoções e vai para o inconsciente, entende? Sabe quando alguém te xinga no trânsito e você não fala nada e você fica, que coisa chata e deixa para lá? Você reprimiu, você fica com aquele desconforto, você guardou a situação e fica ali com você. Daí você olha para mim, Rosa, eu tenho que responder a pessoa? Não, você tem que colocar consciência nesse sentimento, nessas emoções que você está ali sentindo, observar as suas emoções, entende? A hora que você coloca consciência nas suas emoções, elas por si só elas vão se dissolvendo, se dissipando, tá? Então, os nossos pensamentos eles têm que ser os positivos ao longo do ano, né? A pessoa tinha que estar solidificada, sustentada por aquilo que ela quer, entende? Se ela quer criar, quer ter casa, quer ter um carro, quer fazer viagens, ela tem que sustentar aquele pensamento, né? Por todo, não é um dia no ano que vai criar isso, sabe? É preciso sustentar isso, alimentar isso e fazer ações voltadas a esses pensamentos, entende? Então vamos lá. O que quer dizer essa frase? Ou tudo se repete? Por que tudo se repete na nossa vida? Volto a dizer, desde a gestação, nós armazenamos as nossas experiências, elas estão todas no nosso inconsciente. Só que a gente não consegue lembrar de tudo. A nossa mente protege para a gente conseguir viver nesse mundo. Então, a nossa mente vai protegendo muitas das nossas experiências, e aí para a gente conseguir viver bem nesse mundo. Sabe, quando a pessoa fala assim, eu passei por aquele problema e eu não quero nem lembrar mais. Então, é ruim, porque a gente passa pela situação, só que a emoção está ali, está guardada, ela está ativa, é uma energia viva, pulsante, que atrai pensamentos negativos, atrai desconforto. Se se sentiu mal, essa emoção atrai situações. O que cria situações na nossa vida? Então, qual é o criador? As nossas emoções, entende? Então, se você lembra de uma situação negativa, sentiu mal, ela está criando ali, junta com as situações do dia a dia negativa, ela só vai acumulando até criando caos. O meu caso, por exemplo, eu tive um trauma ao nascer, porque eu nasci pelos pés e o meu braço se deslocou. Ele saiu, entende? Aí eu tive que passar por todo aquele processo de colocar o bracinho. Então, imagina o bebezinho pequeno, recolocar o bracinho no lugar. E eu, até os 3 meses eu passei por uma outra experiência muito dolorosa, muito intensa. Mas eu não lembrava disso, entende? Eu não lembrava dessa experiência.
E eu fui a vir a lembrar, vir à tona, quando, no processo de limpeza que a mente foi trazendo para mim, entende? Aí eu tive que ir purificando. Enquanto não mexi nessas situações base da minha mente, os problemas não paravam. As situações de dor, os meus relacionamentos estavam ruins, o meu dinheiro travado, a minha vida toda bloqueada, por causa dessas experiências muito intensas, reprimidas no meu inconsciente. Bloqueou tudo, entende? Então, essas emoções atraía uma série de pensamentos negativos. Eu lembro que eu ia para a faculdade e eu tinha, por natureza, que eu era acostumada desde o nascimento, né? Pensamentos negativos, eu tinha pensamentos negativos de acidentes, de quedas, batidas, era o tempo todo, e era natural da minha mente ter pensamentos negativos. E eu ficava com medo disso, eu tinha um medo constante. Então eu vivia tensa, reprimindo, segurando o meu corpo, era todo tenso o meu corpo. Eu vivia com aquele olhar assustado com a vida, por causa desses pensamentos que eu guardava, entende? Só que eu não falava para ninguém. Eu tinha medo até de pensar. Aquele negócio da lei da atração, quando saiu, eu fiquei com muito medo. Porque eu falei assim, meu Deus, se eu for criar aquilo que eu penso, eu só tenho pensamentos negativos. Então, logo no começo, quando saiu aquele livro Lei da Atração, eu fiquei com muito medo. Entende? Então, foi só agora, quando eu encontrei essa ferramenta, e eu pude experimentar por 5 anos, todos os dias, que hoje eu tenho propriedade para entregar isso para vocês, entende? Eu passei por essa fase para experimentar, entende? Foi por experiência mesmo, eu me coloquei como experiência comigo mesma para saber que era o resultado, entende? E hoje, todos os problemas que eu tinha, que eu me deparava no passado, não me vem mais. Toda a situação, sensação interna de tristeza, de dor, de mágoa, eu não sinto mais. Hoje o meu corpo fica muito mais ativo, muito mais feliz, muito mais leve, muito mais em paz, entende? Diante da sensação, porque eu me aproximei, porque ao limpar essas emoções reprimidas, essas experiências de dor, a gente vai se alinhando com quem nós somos de verdade, com o todo, com a fonte, com Deus, com a divindade que existe em nós. E nós, no final não, porque a gente não tem final, a gente está sempre num processo de autoconhecimento aqui, enquanto estivermos nesse mundo, sempre na expansão da consciência. Mas a gente passa, com o tempo, a gente passa a ter os pensamentos de Deus. O que é ter pensamentos de Deus? Você não vai fazer aquilo com o outro, aquilo que você não faz com você mesmo. Não queria que fizesse com você mesmo. Você passa a ter mais compaixão. Os pensamentos negativos de julgamento e crítica, eles são alimentados e fortalecidos por essas emoções negativas. Então, toda pessoa que julga, que critica, que reclama que eu fazia isso no começo, ele era alimentado por essas emoções negativas. Quando a gente limpa, o julgamento e a crítica vai se dissipando por si só, entende? Porque o julgamento e a crítica volta para nós mesmos. A gente é o primeiro a experimentar o julgamento que a gente faz com a outra pessoa. Muitas das pessoas, elas já sabem, quando a gente julga o outro, está muito alinhado, ela sabe, se a gente julga o outro, a gente acaba experimentando aquilo que a gente julgou na nossa vida, entende? Então, outros já não, já tem a experiência muito densa, muito intensa, mas vai guardando tudo aquilo ali, entende? É só você ir limpando para você ver, sentindo o que eu estou falando, entende? E essas experiências negativas, elas ficam armazenadas no nosso inconsciente e elas vão para o nosso corpo, como eu disse. Essas emoções, elas atraem situações e a hora que a gente vai limpando, o corpo é o primeiro a receber o benefício, como eu disse, aí você vai ficando mais disposto, mais criativo, mais alegre, porque essa é a sua verdade absoluta. É a alegria, é a leveza, é o bem-estar. Aí os pensamentos que estavam alinhados, os pensamentos negativos que estavam alinhados às suas experiências negativas, elas se dissipam todas. Mas eu pude experimentar, eu fiz muito Ho Oponopono também, e eu pude experimentar que, de acordo, uma das sequelas, das consequências desses traumas também, que além de trazer pensamentos negativos, eu entrei num vício de ter pensamentos negativos em querer cuidar da vida da outra pessoa,
entende? Então eu entrava num looping de ficar, sabe quando não está fazendo nada e aí ficar cuidando da vida da outra pessoa? A minha mente ficava assim, o fulano devia fazer assim, e devia fazer assado, e devia fazer, né? E minha mente ficava assim, cuidando da vida, resolvendo o problema da outra pessoa. Não, ela devia fazer assim, ou ele devia fazer assado, ele devia por aí, entende? Ficava assim, automático, e eu me dava conta que isso era prejudicial para mim mesma, entende? E aí essa experiência vai fica toda no seu campo, prendendo a sua vida, trancando a sua vida. E aí isso tem que fazer muita limpeza, colocar consciência nisso, e aí ele se transmuta, se dissipa, se dissolve. Aí você fica bem alinhado, fica bem no agora mesmo, entende? Aí você fica prestando atenção nos seus pensamentos, eles vão ficando mais saudáveis, mais leves. Você, por natureza, vai tendo pensamentos mais sadios, entende? A sua mente vai ficando mais em paz. Você fica mais alinhado com tudo, mais alegre mesmo, entende? Aí você vem, você se conecta com a fonte e aí você fica impulsionado em fazer aquilo que você tem que fazer. Sabe aquele propósito de vida? Então você se conecta com esse propósito de vida que está dentro de você. Aí você faz aquilo que tem que fazer, você vai entregando todo o seu conhecimento, toda a sua experiência. Não exatamente você vai ser um terapeuta. No caso, eu me formei na pedagogia, dei aula na educação infantil por muito tempo, mas aí eu tive que fazer a limpeza emocional, parei para fazer esse trabalho interno, porque o dia inteiro estava sem trabalho, e aí eu me dediquei, e aí eu senti que eu queria entregar isso, entende? Porque vibrava com o terapeuta curando a outra pessoa, entende? Foi uma vibração interna, foi uma sensação, não é isso que eu quero, entende? Eu decretei, não é isso que eu quero isso para mim, entende? Mas não necessariamente a pessoa que estiver fazendo a limpeza emocional vai sentir isso. Aonde quer que ela esteja, se ela estiver fazendo essa limpeza que em menos de uma hora ela consegue fazer nela mesma, ela pode estar trabalhando na padaria, ela pode estar trabalhando como varredor de rua, ela pode estar trabalhando como porteiro, como gerente de loja, no supermercado, aonde quer que ela esteja, ela pode ser um canal de Deus naquele lugar ali, entende? Ela vai ser uma luz ali no trabalho dela. E aí, quanto mais você for alinhado, a sua vida vai prosperando, você vai fazendo as coisas, entregando tudo para o universo com mais amor, com mais alegria, com mais, que é isso que Deus quer. A vontade divina, o todo quer. Entende? Que a sua mente esteja no céu e você esteja entregando o seu melhor, o seu amor, a sua alegria, a sua felicidade em estar aqui nesse planeta, entende? E aí você vai ver as situações de dor, mas aí você vai entender por que o outro está fazendo aquilo. Aí você vai olhar para a Rose, mas é a outra pessoa, ele precisa também. Não adianta você empurrar isso para outra pessoa. Aí o outro tinha que fazer isso, que a nossa mente tem esse vício também. Aí o meu vizinho tinha que fazer isso. Nossa, meu sogro tinha que fazer isso, a minha sogra tinha que fazer isso, ou não sei, entende? Não adianta você fazer, ter esse pensamento. Se você se sente desconfortável com o comportamento de uma outra pessoa, esse desconforto está em você. A outra pessoa tem o problema dela, tem o desafio dela. Mas se você sente desconforto com o que ela faz com você, você limpa com a ferramenta de EFT, você limpa em você essa sensação interna desconfortável. Aí, a hora que você se encontrar com essa pessoa, você não vai mais se importar com o que ela faz, entende? Aí você vai ficar mais em paz, você vai entrar no estado de aceitação. Você vai aceitar e respeitar o comportamento da outra pessoa. Você vai entender, como eu disse, o que ela está fazendo. Ela faz o melhor que pode com a consciência que ela tem. Ela não consegue fazer melhor, porque ela não tem consciência disso. É o que todos nós estamos fazendo aqui. Nós fazemos o melhor que podemos com a consciência que temos. A gente não consegue fazer melhor porque a gente não tem consciência disso, entende? Então, a hora que você partir do momento que você tiver consciência disso, aí você vai e faz, entrega o seu melhor, entende? E é isso, gente. É isso que eu queria entregar para vocês no começo agora de 2026. Por que que a nossa vida começa a se repetir? Fica num ciclo, num looping, aquele problema não sai, sabe? Você tenta
resolver, ele volta de novo. Você resolve, ele volta de novo. Sua vida fica parecendo um ciclo, assim, que a raiz dele está no seu inconsciente. Tem uma outra experiência que eu queria entregar para vocês, que eu vi, encontrei. A gente vai encontrando, eu peguei essa ferramenta, encontrei no YouTube, numa live com um terapeuta, ele estava entregando isso, e eu peguei para mim, afinco, e fui fazendo. Aí eu fui limpando as situações de dor que eu lembrava. Como eu disse há um tempo atrás, as que eu lembrava, eu fui limpando as emoções que eu reprimia, entende? Mas aí a mente, quando vai tirando os véus, ela vai te mostrando outras situações que você não se lembra. E aí, no meu caso, eu encontrei duas situações profundas de dor que eu não sabia que eu tinha passado. Ninguém tinha me contado, entende? Eu lembrava disso. E era isso a chave, assim, de uma grande dor, de uma grande decepção. E aí eu tive que limpar, dar conta disso sozinha. Só que a gente não está sozinho nesse mundo. Nós temos guias, orientações, a gente sempre está sendo instruído, orientado por algo maior, entende? Tem a sua orientação interna, o divino dentro de você, ele vai te guiar, tem o seu anjo da guarda, tem os seus guias, entende? Tem as suas ah, consciências mais elevadas que estão aí para te ajudar, para te orientar. Você não vai estar sozinho, tá? Você vai estar sempre orientado, protegido, entende? E essa limpeza emocional, ela pode despertar o medo, a insegurança. Então, não entre nisso. Aí você limpa o que que te causa medo, o que que te causa insegurança. Vai limpando isso para você chegar nesse lugar de consciência que você é, no agora, de paz, de harmonia, de bem-estar, de confiança, de segurança estar nesse mundo doido aqui, que todo mundo pensa ao contrário do que somos. Aqui o amor não é mais válido, a honra, a dignidade, o respeito é algo muito escasso aqui, entende? Você vê muita coisa distorcida aqui, entende? Então ou você faz o seu trabalho interno com você mesmo, ou você é mergulhado, engolido nessa visão de mundo distorcida. Você vai chegar naquele lugar, porque o processo do universo é chegar nesse alinhamento, todos estarmos mais presentes, mais conscientes. Só que até chegar lá, muita gente vai bater cabeça, entende? Então, procure fazer seu trabalho interno agora. Não deixa para depois. Tem a limpeza emocional, eu faço com EFT, Emotional Freedom Techniques. A, a ferramenta de Ho Oponopono também é muito boa, é muito rica. Eu gostava do EFT. Qual que é a diferença? Porque o EFT precisa de uma cena e eu via a cura ali. Eu transmutava ali e eu sentia paz na hora que eu estava curando aquela cena. Então eu gostava de ver a cena sendo curada ali. O Ho Oponopono não. O Ho Oponopono você entrega para o divino e vai falando ali, você vai se sentindo mais em paz, as coisas vão sendo desbloqueadas. Mas aí você tem que ficar falando até isso ser transmutado. Aí vem uma situação atrás da outra, sabe? O Dr. Raulin, nos estudos que eu estava fazendo com o Ho Oponopono, ele diz assim, são ferramentas muito simples, muito fáceis, mas são muito difíceis de serem existe muita determinação sua, porque essas emoções negativas, elas são energias, elas densas, e elas querem zoar o barraco, elas querem criar o caos na sua vida, elas não querem ser dissipadas. O ego tem medo, ele tem medo do amor, entende? A nossa, qual que é o ponto final que nós encontramos nessa limpeza em todas? É a sua harmonia, é o amor. E o ego tem medo do amor. Tá? O amor desse mundo aqui não chega nem a um terço do que é o amor verdadeiro, entende? Então a nossa consciência não chega ali, porque aqui é um amor de muito inferior, muito distorcido, muito pequeno mesmo, sabe? Por isso que a gente se sente aquele vazio. Mas a hora que você vai fazendo essa limpeza, você vai se alinhando, a sua consciência se alinha com o todo, você fica muito mais seguro, muito mais alinhado. Você tem a sensação de estar no lugar certo, mas entre aspas, tá? Porque aqui é uma experiência que nós vivemos. Mas você fica muito mais confiante. Aí você vai entregando o seu trabalho com mais segurança, tá? Mas aí cada um vai colhendo as suas experiências, de acordo com a limpeza, cada um vai recebendo
sendo orientado, né, por algo maior, você vai colhendo as suas experiências, aí você vai entregando para a humanidade o que você aprendeu, o que você veio fazer aqui. Porque você tem um propósito que está aí dentro de você. É só você encontrar esse propósito. Tá bom, gente? E é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau!